No vídeo de hoje vamos falar de um projetor que fez bastante sucesso no ano passado, que é o LG Cinebeam-Q. Ele chegou aqui no canal ainda na pré-venda e fomos um dos primeiros canais a testar ele aqui no Brasil. Só que passado quase um ano desde o seu lançamento, será que ainda vale a pena investir nesse modelo? Será que mudou algo nesse tempo? Já posso adiantar uma coisa que mudou bastante, que foi o seu preço, que está bem mais atrativo nesse ano. Mas para começar aqui o vídeo, não tem como não falar do design. O Cinebeam-Q é um projetor com um visual diferente de tudo que a gente está acostumado. É compacto, tem um acabamento em metal, alça giratória, acabamento em vidro espelhado aqui na frente. Realmente é um projetor bonito de verdade, que parece até um item de decoração. E como ele é portátil, dá para levar fácil para outros ambientes. E a sua alça não serve apenas para carregar ele de um lado para o outro. Ela também funciona como uma espécie de apoio, o que é bem prático para direcionar as imagens mais para o alto, ou até mesmo se a gente vira a alça aqui, a gente consegue fazer as projeções miradas para o teto. Só tem dois detalhes que você tem que se atentar em um produto que é pensado para ser portátil. Primeiro é que ele não tem furação para um suporte de teto, então se você quiser fixar ele, talvez tenha que improvisar um pouco. E na parte das conexões, ele não vai trazer tantas opções assim. Aqui a gente tem uma HDMI e uma USB-C. Mas vale acrescentar que essa USB-C tem uma sacada muito boa, porque dá para conectar uma bateria externa de 65 watts ou mais e usar o projetor até mesmo sem uma tomada por perto. Ele não vai ter a bateria interna, mas com essa opção dá para levar para ambientes onde não tem energia, com bastante praticidade e facilidade. E falando em um produto prático, ele já vem com o WebOS, que é o mesmo sistema operacional presente nas Smart TVs da LG. Então você liga o projetor e já tem acesso direto aos principais aplicativos como Netflix, YouTube, Prime Video, entre outros. Dessa forma, muitas vezes você nem precisa conectar outros aparelhos, porque você pode acessar os seus conteúdos diretamente pelo projetor, já que ele é compatível com centenas de aplicativos nativamente. E mesmo passado alguns meses de uso, o sistema continua funcionando de forma bem fluida, respondendo bem rápido aos comandos. Antes de falar sobre a qualidade de imagem, só queria te trazer uma dica. Se você curte acompanhar ofertas, vale a pena entrar no nosso grupo do WhatsApp. Sempre que esse projetor ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção, a gente envia para vocês em primeira mão. O link para acessar vai estar aqui embaixo no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas agora vamos falar um pouco sobre a qualidade de imagem. Será que ele ainda continua sendo uma boa opção nesse sentido? Mesmo sendo um projetor compacto, ele já entrega resolução 4K e usa a tecnologia laser RGB, com 3 fontes separadas de luz. Isso deixa as cores muito vivas e naturais, além das imagens bem definidas. O nível de preto dele é bem profundo e com isso ele consegue oferecer um bom contraste, o que segundo a LG chega a 450 mil por 1. É o tipo de projetor que realmente impressiona, especialmente numa sala escura. Como o brilho dele é de 500 ampere-lumes, o que não é muito alto, quanto menos luz tiver no ambiente, melhor vai ser o resultado com ele. Então ele só não é recomendado para assistir em ambientes muito iluminados. Outro destaque aqui é o foco automático, que funciona muito bem. Com isso a gente só aponta ele para a tela ou para a parede mesmo e ele se configura sozinho para oferecer a melhor imagem possível. Tiveram alguns poucos casos que eu tive que ajustar manualmente o foco dele no menu de configurações para deixar ele um pouco mais preciso, mas foi em casos bem específicos, como por exemplo quando eu fazia imagens pequenas ali com menos de 50 polegadas. Lembrando que esse modelo informa conseguir fazer até 120 polegadas em 4K, mas eu consegui fazer imagens bem maiores que isso sem perceber queda na qualidade. Se quiser saber o tamanho da projeção que você consegue fazer aí no seu ambiente, ou então quanto seria necessário afastar ele da parede, no site da LG tem uma calculadora bem fácil de mexer e tirar essas dúvidas. Eu posso deixar para vocês o link dela aqui na descrição. Agora, outro ponto que merece elogio é o Keystone do Cinebeam-Q. Esse recurso aqui também é automático e entra em cena quando a gente não coloca o projetor bem de frente para a parede. Sem essa tecnologia, ao inclinar o aparelho e projetar a imagem mais para alto, a projeção ficaria um pouco torta. Mas aqui o projetor consegue ajustar a imagem para ela ficar bem certinha no formato retangular, sem nenhuma distorção na projeção. E posso acrescentar que ele é um dos melhores projetores que eu já usei nesse quesito de Keystone automático. E para quem pretende usar o Cinebeam com videogame, eu posso dizer que ele não decepciona. Ele consegue reproduzir os jogos a 4K 60 Hz ou Full HD 120 Hz, com suporte HDR e o mais importante, com um input lag muito baixo. Eu testei alguns jogos e fiquei bem satisfeito com a fluidez da imagem e com o tempo de resposta aos comandos do joystick. Agora, claro que nem tudo é perfeito, o som dele infelizmente não é muito alto, o que acaba sendo compreensível pelo seu tamanho. Dá para assistir tranquilo em ambientes menores,
Mas se você estiver num cômodo maior ou mais longe do projetor, provavelmente vai querer um reforço no som. A boa notícia é que ele tem HDMI ARC e Bluetooth, com suporte a 2 saídas simultâneas. Então dá para conectar uma soundbar via cabo ou 2 caixinhas de som sem fio e melhorar bastante a imersão. Eu testei ele aqui com uma soundbar da própria LG conectada e o resultado ficou incrível, bem imersivo e impactante. Realmente parecia que eu estava vivendo uma experiência de cinema em casa. Agora falando sobre o preço, no lançamento ele chegou na faixa dos R$8.000 e na época muita gente achou caro e com razão. Geralmente quando qualquer marca traz um produto assim mais diferente, é comum ele chegar com um preço mais elevado. Só que agora com as promoções onde ele vem aparecendo, ele ficou muito mais acessível, caiu quase pela metade do preço. E inclusive quem está no nosso grupo de ofertas já conseguiu aproveitar essas quedas de preço. E se você ainda não entrou, essa é a hora. O grupo é gratuito e por lá a gente compartilha essas boas ofertas em lojas confiáveis na internet. Se você ainda não participa do grupo, é só acessar pelo link que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, vai estar fixado, ou se você achar mais prático, dá para escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas e aí, o que vocês acharam do CineBeamQ? Já conheciam esse projetor da LG? Ficaram interessados? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você tem um, comenta como está sendo a sua experiência com ele aí na sua casa, porque a sua opinião vai ajudar bastante quem ainda tem dúvidas. E agora, antes de encerrar o vídeo, temos que responder a grande dúvida. Será que vale a pena investir no CineBeamQ em 2025? Para mim, ele continua sendo um dos projetores compactos mais completos vendidos oficialmente aqui no Brasil. Ele entrega uma ótima imagem, design premium, um sistema fluido e um conjunto de recursos bem interessantes. Tem pontos que ele poderia ser melhor, como a potência de brilho para assistir em ambientes mais iluminados, ou então a potência de som, mas nada que comprometa a sua experiência, especialmente considerando seu tamanho e o preço que a gente consegue comprar ele atualmente. Se você quer um projetor de tamanho menor, que seja mais portátil, que já entregue imagens em 4K, e ele está dentro da faixa de preço que você pretende investir, acredito que pode ir nele sem medo. Agora, se você quer um projetor 4K, mas não liga tanto para o tamanho, ou então você pode gastar um pouco mais, a própria LG tem alguns modelos de projetores mais robustos, que são maiores e mais focados para quem não precisa tanto de portabilidade como esse tipo de projetor aqui oferece. Nesses outros modelos, a questão do som e do brilho já seria um pouco melhores. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a página da LG, onde mostra o preço de todos esses projetores. E caso queira comprar algum deles, eu vou deixar também alguns cupons de desconto que costumam funcionar nesses aparelhos. Mas enfim, o vídeo seria esse, espero que tenha conseguido te ajudar. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!